Meu nome é Laura Mendes e até os 28 anos a minha vida era tão previsível quanto o balanço patrimonial. Eu trabalhava como contadora em um escritório pequeno em Campinas, lidando com números que nunca mentiam, ao contrário das pessoas. Morava sozinha em um apartamento apertado, com uma rotina que incluía café da manhã solitário, horas intermináveis no computador e noites assistindo séries para esquecer o vazio. Meus pais morreram quando eu era adolescente, em um acidente de carro que ainda me assombrava. E desde então eu me virava sozinha. Família? Era um conceito distante, como um livro que você lê uma vez e esquece na estante. Tudo mudou em uma tarde chuvosa de outono. Eu estava no escritório, revisando as contas de um cliente chato, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Atendi, esperando mais uma ligação de telemarketing. Alô? Laura Mendes? Perguntou uma voz grave, formal. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Dr. Carlos Oliveira. Sou advogado. Estou ligando em nome do espólio do seu avô, o senhor Eduardo Mendes. Avô? Meu coração acelerou. Meus pais nunca mencionaram avós vivos. Eu sempre pensei que era órfã de família inteira. Desculpe, deve haver algum engano. Eu não tenho avô. Senhora Mendes, garanto que não há engano. Seu avô faleceu há 2 semanas e você é a única herdeira nomeada no testamento. Preciso que venha ao meu escritório para discutirmos os detalhes. Eu fiquei atônita. Herdeira? De quê? Meu avô, se é que era mesmo, devia ser um homem rico, pelo tom do advogado. Marquei o encontro para o dia seguinte e passei a noite inteira revirando memórias. Por que meus pais nunca falaram dele? Havia brigas? Segredos? No dia seguinte, peguei o ônibus para São Paulo. O escritório do Dr. Oliveira era um prédio antigo no centro, com cheiro de papel velho e café requentado. Ele era um homem de meia idade, careca, com óculos grossos e um terno impecável. Sente-se, Laura. Seu avô, Eduardo Mendes, era um empresário bem-sucedido. Fundou uma rede de fábricas de tecidos nos anos 70. Ele deixou uma herança considerável. Uma mansão em Atibaia, ações em empresas e uma conta bancária com cerca de 5 milhões de reais. 5 milhões? Meu mundo girou. Eu mal pagava as contas no fim do mês. E agora isso? Mas o advogado continuou. Há uma condição no testamento. Você deve morar na mansão por pelo menos 1 mês antes de receber a herança total. Ele queria que você entendesse as raízes da família. Raízes? Que raízes? Aceitei, é claro. O que eu tinha a perder? Demiti-me do emprego com uma demissão dramática que sonhava há anos e me mudei para a mansão no fim de semana. A propriedade era imponente. Uma casa colonial de 2 andares, cercada por um jardim selvagem e árvores centenárias. O portão rangia ao vento e o ar tinha um cheiro úmido de terra e segredos. Dentro, móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, quadros empoeirados e um silêncio opressivo. Havia um quarto principal no andar de cima, que escolhi para mim. Na primeira noite, deitei na cama enorme, ouvindo a chuva bater nas janelas, e me perguntei: quem era Eduardo Mendes?
Por que ele me escolheu? No dia seguinte, explorei a casa. Encontrei um sótão cheio de caixas velhas. Em uma delas, cartas amareladas. A primeira era de 1985, endereçada ao meu pai, João Mendes. Filho, perdoe-me por não estar presente. Os negócios me consumiram, mas saiba que eu penso em você todos os dias. Um dia, tudo isso será seu. Meu pai nunca respondeu, pelo que vi. Havia mais cartas, rejeitadas, devolvidas. Eduardo tentara se reconciliar, mas meu pai o ignorava. Por quê? Continuei vasculhando e achei um álbum de fotos. Meu avô jovem, ao lado de uma mulher linda, minha avó, supus. Mas em uma foto havia uma criança pequena, não meu pai, um menino de uns 5 anos, com olhos idênticos aos meus. Quem era ele? Meu tio? Meu avô teve outro filho? O mistério me consumia. Decidi contratar um detetive particular, um homem chamado Ricardo, recomendado por um amigo. Ele era ex-policial, parrudo, com cicatrizes no rosto que contavam histórias próprias. Vou investigar o passado de Eduardo Mendes, disse ele. Mas prepare-se, famílias ricas sempre têm esqueletos no armário. Enquanto esperava, comecei a me adaptar à vida na mansão. Contratei uma faxineira local, Dona Maria, uma senhora de 60 anos que morava na cidade vizinha. Ela era falante, com sotaque caipira e olhos curiosos. Ah, menina, essa casa tem histórias. Seu avô era um homem solitário depois que a esposa morreu. Dizem que ele brigou feio com o filho. Meu pai? O que aconteceu? Não sei detalhes, mas ouvi boatos de que havia um outro herdeiro, um filho ilegítimo talvez. Meu coração disparou. O menino da foto? Dona Maria continuou limpando, mas notei que ela evitava o porão. Lá embaixo é assombrado, disse ela, rindo de nervoso. Uma noite, houve barulhos, passos no corredor. Levantei, peguei uma lanterna e desci. Nada. Mas no dia seguinte, encontrei uma carta no chão da sala. Saia daqui. Essa herança não é sua. Ameaçada? Liguei para Ricardo. Alguém sabe que você está aí, disse ele. Vou acelerar a investigação. Os dias se arrastavam. Comecei a sonhar com meu pai, revivendo o acidente. Ele e a minha mãe, voltando de uma viagem, o carro capotando na estrada molhada. Acordei suando frio. Então, Ricardo ligou. Encontrei algo. Seu avô teve um caso nos anos 70. Nasceu um filho, Victor, que foi dado para adoção. Seu pai descobriu e rompeu com Eduardo por causa disso. Victor, o menino da foto. Ele estaria vivo, reivindicando a herança? E onde ele está agora? Perguntei. Morto. Morreu há 10 anos em um acidente de carro, sem filhos. Alívio misturado com tristeza. Mas a carta, quem a enviou? Naquela noite, uma tempestade desabou. Eu estava no sótão, relendo as cartas, quando ouvi a porta da frente bater. Desci correndo. No hall, um homem encharcado, de uns 50 anos, com os olhos idênticos aos meus. Quem é você? Gritei. Meu nome é Victor Mendes. Sou seu tio. Meu mundo parou. Victor? Mas Ricardo disse que ele estava morto. Você não pode ser. Você morreu. Ele riu. Um riso amargo. Morto? Foi o que o seu avô espalhou.
Ele me pagou para sumir, para não manchar a reputação. Mas agora, com ele morto, eu vim reclamar o que é meu. Ele mostrou documentos, certidão de nascimento, provas do caso. Meu avô o escondera, mas no testamento eu era a herdeira porque Victor morrera. Era uma farsa. Por que agora? Perguntei tremendo. Porque eu preciso de dinheiro. E você? Uma neta que nem o conhecia? Saia ou conto tudo à polícia. Lutei contra o pânico. Chamei a polícia, mas Victor fugiu pela janela. No dia seguinte, confrontei Dona Maria. Você sabia? Foi você quem deixou a carta? Ela negou chorando. Eu só limpava a casa, juro. Ricardo voltou com mais informações. Victor não morreu, mas há mais. Seu avô alterou o testamento há 1 ano. Ele descobriu algo sobre você. Sobre mim? Meu estômago revirou. O quê? Teste de DNA. Seus pais não eram seus pais biológicos. O plot twist me acertou como um soco. Eu era adotada? Ricardo explicou. Meus pais me adotaram um bebê após perderem um filho. Meu avô descobriu anos depois, quando tentou se reaproximar. Ele me nomeou herdeira por culpa, por ter abandonado Victor e por ver em mim uma chance de redenção. Mas Victor, sabendo da adoção, viu a herança como sua por direito de sangue. Tudo fazia sentido. O silêncio dos meus pais, a herança condicionada. Eu não era Mendes de sangue, mas e agora? Victor reapareceu 2 dias depois, com um advogado próprio. Exigiu metade da herança, ameaçando processar. Sentei com ele na sala da mansão, sob a luz fraca de um abajur. Por que não conversamos? Propus. Talvez possamos dividir. Ele hesitou. Contou sua história. Abandonado pela mãe, criado em um orfanato, descobrindo o pai rico só aos 20 anos. Eduardo o ajudou financeiramente, mas o manteve escondido. Eu era o erro dele. Pela primeira vez, eu vi dor nos seus olhos. Não era um vilão, era a vítima. E você? Perguntou. O que sabe da sua origem? Contei sobre a adoção. Choramos juntos, estranhos unidos por segredos. No fim, dividimos a herança. Victor pegou as ações, eu fiquei com a mansão e parte do dinheiro. Vendemos a casa, cheia de fantasmas, e comecei uma nova vida. Fundei uma pequena empresa de contabilidade, mas com um twist. Ajudo famílias a resolverem disputas financeiras antes que virem guerras. Hoje, Victor e eu nos falamos ocasionalmente. Não somos família de sangue, mas de escolha. E aprendi que heranças não são só dinheiro, são histórias que nos moldam, mesmo as que tentamos enterrar. E aí, gostou? Então, fica comigo. Inscreva-se, ative o sininho e venha para mais histórias que te envolvem até o último segundo. Te espero no próximo conto.